Fala galera do YouTube, Seu Pequeno Ega trazendo mais um vídeo para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, estejam ótimo. Essa semana eu quero fazer alguns vídeos sobre alimentação e muita gente pensa de uma forma diferente da minha. Não que esteja errado, mas a gente tem que pensar um pouquinho, né, sobre a perspectiva dos nossos órgãos, tá? Uma das coisas que muita gente faz confusão é celulose. Muita gente fala assim, a gente não digere celulose, quem digere celulose são os ruminantes. Então, peraí. Como assim você não digere celulose? Realmente você não sofre, a celulose não sofre digestão no seu trato digestivo, porém você precisa dela. Ah, CP, mas como assim? Para que eu vou precisar dela? Não tem digestão? Todos os vegetais têm celulose. Tá? Não tem jeito, célula vegetal, todos os vegetais têm celulose. Então quando você come celulose, você está ingerindo vegetais. Tá? Então não faz muito sentido você dizer que não precisa de celulose. Você precisa sim, porque tem no vegetal. Hoje nós vamos falar então da celulose, o que é a celulose, como que a gente se nutre dela, para que ela serve, qual a importância, quais os papéis. A gente vai entender tudo dentro da celulose, inclusive como é que funciona a digestão dos ruminantes. Vai ser demais o vídeo, então vem comigo. Bom, importância da celulose é o tema de hoje aí que vocês estão vendo. Vamos lá. O que é celulose? Na verdade, celulose ele é uma célula gigante de glicose unidas, tá? Então, cada dupla de glicose seria ali um negócio chamado celulose, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês verem, né, para vocês entenderem, todo vegetal, ele tem uma estrutura dessa aqui, ó, que é uma célula e ao redor dessa célula nós temos um negócio chamado parede celular. Essa parede celular, quando você visualiza ela no microscópio, você vai ver que ela vai ter esses microtúbulos, né, que são lamela média, parede celular primária, membrana. Não vou dar aula de biologia não, porque isso aqui não tem nada a ver, né? Então, vocês vão ver que ela tem essa estrutura aqui, parecem uns cilindros, né? Dentro desses cilindros, nós vamos ter umas fibras. E essas fibras, só para começar, essas fibrilas, elas são fibras que ajudam, e fibra ajuda na nossa digestão, tá? Então, nós temos microfibrilas e dentro dessas microfibrilas que a gente vai conseguir enxergar as moléculas, que seria ali a celulose. Na verdade, não enxerga, a gente sabe que tem celulose ali dentro, tá? A celulose tem essa estrutura aqui que é muito famosa, né? Que são várias moléculas de glicose unidas entre si, como você pode ver, tá? Qual que é o problema da celulose? O problema da celulose é que ela é muito gigante, ela é enorme, né? Quando ela tem várias uniões de celulose, de glicose, né? Então ela é bem gigante. Então o organismo humano não tem essa capacidade de digerir. Eu vou falar daqui a pouquinho por quê, para vocês entenderem. Tá, olhando de uma outra visão, vocês vão ver que a celulose, né, ela está compondo a parede da célula viva. Então, toda célula viva, ela tem essa parede cheia de celulose, né? Então, a parede celular é composta de celulose. Então, o que acontece? Quando a célula vegetal morre, né, a célula vegetal viva, ela tem essa aparência. Quando ela morre, ela fica oca, ela fica vazia, fica sem vida. Porém, a parede continua, tá? A célula morreu, mas a parede fica lá. E é por isso que a madeira continua tendo a estrutura sólida, por causa da parede celular. Aí muita gente podia falar, é mesmo, quando o vegetal morre, as células morrem. Como que a madeira continua? É porque a parede celulose está segurando a estrutura da madeira, tá bom? Deu para entender? Bacana. Tá joia, CPI. Agora vamos, o que isso tem a ver com a alimentação? Vamos lá. Bom, para que serve a celulose? A celulose ela tem inúmeras aplicações, inúmeras. Primeiro, o papel, que você já conhece, é feito de árvore, né? Você pega as árvores e faz a transformação. Tem vários vídeos que explicam como é que faz esse processo. Mas você não usa só na árvore, não. Você usa em alguns específicos do combustível, do etanol, por exemplo. Você usa lá no drywall, naquelas paredes que a gente faz moderna, né? Você pode ter usado também em filmes fotográficos.
ter colete salva-vida usa. Então eu tenho aquelas capas de linguiça, usa celulose. Então, cara, a celulose é usada na indústria armamentística, a celulose é usada na indústria fotovisual, ela é usada na indústria alimentícia, na indústria farmacológica, na indústria de combustível. Eu não vou falar tudo não, é muita coisa. Ela é extremamente importante aí comercialmente para as empresas, tá bom? Bom, tá, CP, mas você não explicou para que a celulose serve para nós. Estamos chegando lá, beleza? Continuando aqui, ó, a composição química da celulose. Como vocês estão vendo, cada molécula dupla forma uma celulose, né? Então eu tenho duas moléculas aqui de glicose, né? Uma glicose ABD e a outra glicose BD também, tá? Então nós temos duas glicoses aqui, ó. Cada união de duas glicoses é formada uma celulose. Então nesse exemplo aqui eu tenho uma celulose A e uma celulose B, né? Como vocês podem ver aqui. Tá, CP, e daí? O daí que quando a gente vai digerir um alimento, eu preciso quebrar esse alimento gigante em alimentos menores, né? Para quem não sabe, a celulose pura, ela tem essa aparência aqui, parece um algodão, tá? Um algodão que pode ser usado dentro da indústria em várias coisas, beleza? Então aqui está a estrutura da celulose. Cada união de duas glicoses forma uma celulose. Bacana? A quebra da celulose ela é feita da seguinte forma: você tem uma glicose A, uma glicose B. Aí vem uma enzima chamada beta-glicosidase, tá? E ela vai juntar a essas duas moléculas de glicose e vão separar elas. Então, sem a enzima, não tem como acontecer esse processo. Repetindo, as duas moléculas estão unidas, a celulose está bonitinha aqui, ó, formada por duas moléculas de glicose. Aí vem aqui a beta-glicosidase e entra aqui e separa as duas moléculas. Separou as duas moléculas, a enzima vai ser usada em outra reação e as moléculas já estão quebradas. Tá, CP, mas por que isso é tão difícil nos seres humanos? Primeiro, porque essa enzima ela não é muito natural para a gente até tem, mas não é muito natural, tá? E temos outros problemas também, que é em relação ao tamanho do nosso estômago, que eu vou falar daqui a pouquinho também, tá? Então é basicamente assim que é feito a quebra da celulose. Então, para vocês entenderem por que nós não digerimos celulose, vamos falar sobre isso aqui. Então, a gente não digere celulose, por quê? Porque a celulose é algo complexo, grande, pesado, né? E nosso intestino, estômago, sistema digestivo em si não tem essa capacidade de digerir esse produto. Primeiro, porque o sistema digestivo humano é curto, ele é muito curto, ele tem apenas 9 metros. Já o sistema digestivo dos ruminantes, né, por exemplo, tem de uma vaca, por exemplo, de um boi, ele tem 20 metros. Então o tamanho dele é muito maior e facilita, né, essa digestão, né, esse fato do estômago, do intestino ser longo, né, ele tem várias possibilidades complexas que vai facilitar a quebra da molécula de glicose, de celulose, perdão. E outra coisa, por que nós não digerimos celulose também? Apesar de termos uma flora bacteriana, ela não é tão complexa o suficiente para digerir a celulose. Ao contrário dos cupins, né, que tem uma vasta simbiose com protozoários. Então os protozoários ajudam na decomposição da digestão da celulose, sem falar nas enzimas especializadas que os cupins e os ruminantes têm. Então, se eu for dizer para você duas razões por que nós não digerimos celulose, basicamente porque o nosso sistema digestivo é muito curto e segundo, porque não temos um conjunto de enzimas e simbioses específicas para isso. Né? No caso dos cupins, eles têm os protozoários que ajudam ali na simbiose e faz a digestão. Nos ruminantes, ele tem um conjunto de enzimas bacana que faz esse processo e nós não temos, tá bom? E é por isso que nós não digerimos a celulose. Bom, então vou mostrar um pouquinho para vocês como é a digestão de celulose no ruminante. Nos ruminantes, a digestão, né, ela começa aqui no estômago. O ruminante, para quem não sabe, ele tem 4 estômagos. O primeiro estômago, chamado de rumen, tá? Ele quebra a celulose e ainda libera energia para fazer uma trenhada de reações, né? Então, esse primeiro estômago, ele é responsável por pegar a celulose, aquele capim que chega no estômago do boi,
ele vai quebrando aquelas moléculas ali, além de gerar energia, ele também quebra a celulose em partes menores, tá? Quebra todo aquele capim em partes menores. Não digeriu totalmente, mas digeriu uma boa parte. Aí depois, essa quantidade de sumaço vai cair no segundo estômago, que é chamado de retículo. Esse segundo estômago que fica mais em cima aqui, como vocês podem ver, e ele cria bolos de alimentos. Ele é específico para amassar esse alimento e criar um bolo de alimento que vai ser regurgitado, tá? Regurgitado e vai novamente para a boca do animal. Ah, CP, mas para que vai regurgitar um alimento? Porque o boi, ele tem a capacidade de aproveitar o máximo da energia do capim, tá? Então, esse bolo vai de novo para tirar o máximo de água, o máximo de energia e volta de novo. E aí depois disso ele volta ali para o amasso, né? O alimento volta ao amasso para reaproveitar a água, tira um bocado de água e depois ele vai para a última parte, que é o abomaço, né? Que é o quarto estômago, onde vai fazer a digestão com enzimas. E essas enzimas vai ajudar a quebrar todas as celuloses que tem e o boi vai liberar suas energias e vai também nutrir, vai pegar todos os sais, minerais, aquilo que ele precisa, água, tudo, ele vai obter do capim ali e ele vai ser nutrido com aquela energia e com aqueles nutrientes, tá bom? E é por isso que o ruminante ele consegue fazer a digestão da celulose, porque ele tem um sistema muito complexo. Vocês viram ali, né? Quatro estômagos, com vários tipos de reações, com várias reações, com vários locais, com várias partes específicas. Nós não conseguimos fazer a digestão da celulose. Aí muita gente vai perguntar, CP, tá bom, você falou tudo isso, mas você não explicou por que a gente precisa de celulose. Se o boi precisa de celulose para sobreviver por causa da energia, e nós vamos caçar o que com celulose? A primeira coisa que você tem que entender é que todo vegetal tem celulose. Então, quando você come um vegetal, a celulose está indo junto. Não tem como você separar. Olha, eu vou comer uma maçã, mas eu não quero a celulose, viu, estômago? Então, não tem como. A celulose está incluída na maçã. Então, vem junto também, tá? Mas eu vou explicar para vocês as principais funções da celulose nos seres humanos. Então, vamos lá. Celulose na alimentação. Então, como eu disse para vocês, todos os vegetais têm celulose, tá? E, logicamente, essa celulose vai ser adquirida pelo ser humano, tá? Todos eles têm, seja leguminosas, seja verduras, frutas, todas têm celulose. E aí você vai adquirir e aí você vai obter a celulose desses alimentos. A celulose, ela forma a estrutura de todo vegetal. Então, a estrutura, a firmeza, a consistência do vegetal vem da celulose. Então, quando você obtém a celulose, então não teria condição de ter um alimento sem a celulose, porque ele ficaria mole, né? Então, a estrutura, a liga que vem é dela, tá? Outra coisa muito importante, ele é rico em pericarpo dos frutos. Então, a celulose é rica em pericarpo do fruto e em fibras de floema, ou seja, quando você adquire a celulose dos alimentos, com os alimentos, você está rico de fibra, cheio de fibra. E as fibras são importantíssimas para garantir a estruturação do nosso organismo, para ajudar na liberação de intestino, para fazer, né, ajudar a limpar estômago, intestino e etc. Então, ela é muito importante, além de ajudar na constituição de vários organismos, de várias reações químicas. Então, as fibras são muito importantes, tá? Beleza? Então, basicamente, se eu tiver que resumir para você, eu vou dizer para você o seguinte: por que a gente tem que comer celulose? Porque não tem como comer a fruta sem ela. Primeiro ponto. Então, quando você comer a fruta, a celulose vem junto. Segundo, ela ajuda na estruturação do organismo, né? Das plantas, das frutas e logicamente, essa estruturação vai garantir uma quantidade de fibra legal para os seres humanos. E também ela carrega consigo também estruturações de outros compostos importantes, porque como você adquire o alimento, o fruto, às vezes vem vitaminas, vem sais minerais, vem tudo junto dentro desse conjunto da celulose, né? Então, a celulose não tem como separar do fruto. Tudo vem junto, tá? Então ela ajuda também a ser consumida as outras coisas que você precisa. Então eu vou explicar para vocês aqui, só para vocês entenderem. Olha o vegetal. Vamos mostrar, por exemplo, uma alface.
O alface, ele é 96% hidratado, ou seja, 96% de alface é água, né? Tem gente que fala que é 90, tem gente que fala que é 85, mas é muita água. Tirando a água, o que sobra? Calorias, gorduras totais muito pouco, 0 gramas de gordura, 0 gramas de colesterol, pouquíssimo sódio, pouquíssimo potássio. Então você pode ver que o alface é um alimento muito bom, porque ele não engorda, tá? E ele traz algumas propriedades pra gente. Ele traz proteína, vitamina C, ferro, vitamina B, magnésio. E a celulose vem juntando, guardando todos esses nutrientes junto dela. A estrutura vem da celulose, então quem garante a sustentação da folha é a celulose, né? Porém, ela carrega isso tudo aqui de benefício e não engorda. Por isso, se você comer alface, é muito difícil você engordar só comendo alface, tá? Então, ó, os benefícios do alface, só para vocês verem. Favorece a perda de peso, porque ele é rico em fibra e tem pouco carboidrato, pouca coisa que engorda, né? Ele ajuda na regulação do açúcar do sangue, né? Ele mantém a saúde dos olhos, vitamina A, porque ele tem vitamina A, tá? Ele tem, né, evita envelhecimento prematuro da pele, mantém saúde dos ossos, olha que legal, tá? Ele previne anemia, ele ajuda a combater insônia, ele possui ação antioxidante por causa da vitamina C, combate de prisão de ventre, porque ele ajuda a limpar, né? Ele sai como tipo um detergente limpando todo o seu intestino, o estômago, e combate a retenção de líquido. Isso tudo vem do alface. Ah, CP, mas o que a celulose tem a ver? A celulose segura o alface. A estrutura que você come é a celulose, tá? Então a folha ela só fica em pezinha por causa da celulose. Então não tem como você adquirir o alface sem a celulose junto, tá bom? Então é um exemplo desse tipo aqui. Tá, agora como que a celulose funciona na digestão? Então tem aqui um pedaço de celulose. Praticamente toda a celulose que você come, ela vai para as fezes, tá? Só que junto dela tem um monte de nutriente. Então, se eu dizer para você, a função principal da celulose é como se fosse um entregador, como se fosse o correio. Ele vem, entrega a mercadoria e vai embora, tá? Então a celulose é mais ou menos isso. Ela é o correio, chega com todos os nutrientes, né, vitamina C, né, fibra e tal, aí ele entrega para você o que você precisa e ele vai para as fezes e vai embora, tá? Mesmo não servindo de alimento, as fibras de celulose auxiliam na movimentação do quilo nos intestinos delgados e grossos e garantindo a forma das fezes. Sabe a forma das fezes que você tem? Boa parte vem da celulose, tá? Então a celulose que garante a qualidade sólida das fezes, né? Então vem da celulose. E as fibras promovem retenção de água nas fezes e estimula o peristaltismo, ou seja, as fibras quando passam pelo estômago, pelo intestino e tal, ela ajuda no movimento de peristaltismo, ela estimula esse peristaltismo e isso favorece também a digestão, aumenta o volume fecal, facilitando a evacuação, tá? Então, para aqueles que achavam que não tem benefício a celulose, revejam seus conceitos, tem sim, tá? Esse carteiro, ele é muito importante, porque além de ajudar a repor a fibra, ele também leva as cartas para você em forma de vitaminas, proteínas, sais minerais, beleza? E lembre-se sempre que a estrutura de todo vegetal tem celulose, tá? Cara, espero muito que tenha gostado desse vídeo, mais um vídeo de alimentação aí, vai sair alguns vídeos de alimentação aqui no canal, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu e fui, queridão!